Muito bem, alunos, seguindo aqui com o nosso programa, agora ainda discutindo o período da Primeira República Brasileira, mas só que agora já discutindo as relações de trabalho e a modernização econômica do Brasil nesse período, né? Período entre 1889 a 1930, período da Primeira República Brasileira. Então, o nome desse tema é as relações entre o campo e a cidade no processo de industrialização e das relações de trabalho durante a Primeira República. Né? Então, nós vamos estar tentando identificar aqui para vocês nesse assunto um processo de modernização urbana, acompanhando um processo de industrialização, especificamente falando da região sudeste do Brasil, e dentro da região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro fundamentalmente, e discutindo essa modernização urbana sendo promovida pela economia primária, pela economia agrícola do Brasil, o campo brasileiro possibilitando essa modernização urbana, essas novas relações de trabalho que vão surgir na cidade com o surgimento da classe operária brasileira. Portanto, apesar dessa modernização, nós temos que entender que o Brasil ainda continuava sendo um país de estrutura econômica agroexportadora. Essa estrutura econômica brasileira ela só vai começar a modificar-se profundamente só a partir da década de 1930, tá? Quando definitivamente a economia brasileira começa a ser revertida para uma economia industrial. Nesse caso, nós estamos falando da economia da região sudeste do Brasil, tá? Portanto, São Paulo, já na década de 1960, já é uma região que concentra a industrialização do Brasil. Então, por isso que eu estou falando que, apesar do início dessa modernização, a economia brasileira ainda é uma economia fundamentada na economia primária, fundamentalmente na agricultura. E dentro da agricultura, o nosso principal produto gerador de riqueza é o café, que vinha desde o século XIX, que nós já analisamos isso. O café se tornou a principal atividade econômica brasileira por volta da primeira metade do século XIX e vai continuar sendo até o início da década de 1930 no Brasil, ou seja, já século XX. Tá? Nesse sentido, né, são os capitais vindos da economia primária que vai possibilitar esse salto modernizante. São os capitais provindo dessa economia primária que vão ser os responsáveis, em grande parte, pelo início dessa reversão econômica do país, né, que estava centralizada neste momento fundamentalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Entre os três, São Paulo vai se destacar mais, certo? Então, esse processo industrializante desses três estados está ligado à economia primária e, consequentemente, obviamente, à economia do café. Esses três estados eram os três estados que tinham a principal economia cafeeira no Brasil. Tá? Então, o que é que vai fazer com que capitais provindos do café sejam aplicados em outras atividades econômicas, possibilitando assim um avanço do meio urbano no início do século XX. Nós temos que entender que no início do século XX, o mundo está vivendo as tensões pré-Primeira Guerra Mundial. E essas tensões pré-Primeira Guerra Mundial faz com que o mercado internacional oscile, principalmente os mercados das grandes potências. Fique oscilando muito, seja um mercado muito incerto. E é justamente essa flutuação no mercado internacional que coloca em risco os investimentos no café. Então, grande parte da burguesia cafeeira brasileira, ela começa a diversificar capitais em outras atividades econômicas. Tá? Então, são os lucros
das exportações que possibilitavam, né, o capital para o café. Contudo, a flutuação, né, as crises que possibilitava um excesso de mercadoria dentro do Brasil, colocava em risco os investimentos dos barões do café na própria economia do café. Então não é à toa que, em 1906, o governo brasileiro se compromete em valorizar o café, faz uma política de valorização do café em momentos em que as exportações de café do Brasil decaem no mercado internacional. Então, para que os cafeicultores não tivessem prejuízo, o governo brasileiro comprava o excedente de café, né, tirando o excesso de mercadoria do mercado nacional, possibilitando assim uma valorização do preço do café e evitando os prejuízos dos cafeicultores. Tá? Esse acordo feito para beneficiar os principais produtores de café, que era São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, certo? Foi chamado de Acordo de Taubaté. Tá? Então o governo ele fazia essa política de valorização do café na medida em que retirava o excesso de mercadorias no mercado nacional, visto que as exportações para o mercado externo estava em queda. Né? Eu estou colocando aqui que 75% do consumo do café no mundo vinha do café brasileiro. Então qualquer diminuição nessas exportações para o mercado mundial refletia imediatamente na economia brasileira. Tá? Portanto, esse acordo ele evitou, pelo menos por 16 anos, um grande prejuízo do café brasileiro, e, consequentemente, para os barões de café. Tá? O convênio de Taubaté. Portanto, essas oscilações no mercado internacional, que influenciava também na economia cafeira, vai fazer com que muitos investidores da economia cafeira comecem a aplicar os seus capitais em outras atividades econômicas. Daí a gente dizer que vai começar a haver uma reversão na estrutura econômica brasileira, que até então é essencialmente agrária. Então nós vamos ver que essa reversão começa a viabilizar uma pequena industrialização no Brasil, concentrada nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Essa industrialização mais fortemente vai se dar nesses dois estados. Tá? Portanto, que tipo de industrialização nós vamos ver se iniciar aí a partir dos investimentos, a partir dos capitais excedentes do café? Nós vamos ter que entender que essa industrialização brasileira é uma industrialização de baixa tecnologia. Ou seja, ela vai se caracterizar por pequenas fabriquetas que vão se dedicar à produção de produtos simples, produto que nós vamos chamar de bem de consumo não durável, como, por exemplo, roupas, calçados, bolsas, chapéus, charutos, cigarros, bebidas, nesse sentido. Então, são bens de consumo não durável. A indústria têxtil, ela vai ser, vamos dizer assim, o carro-chefe dessa pequena industrialização na região centro-sul do Brasil. Tá? Por que também? Porque a busca por equipamentos para a indústria têxtil era relativamente barata. O Brasil não produzia máquinas, não tinha indústria de base, então era preciso importar as máquinas, e as máquinas para a indústria têxtil eram relativamente baratas, então era possível importar sem grandes custos. Tá?
Certo, minha gente? Então, nós vamos ver aqui uma observação, observação número 2, aquilo que eu falei, né? O Brasil está passando por um processo de industrialização, contudo, é uma industrialização incipiente, de baixa tecnologia e que, na verdade, ainda nos atrela à indústria internacional. Por exemplo, a indústria de base, nós não temos uma indústria no Brasil automobilística, por exemplo, né? Não temos isso aqui, tá? Não, então, para que alguém quiser um automóvel no Brasil nesse momento, no início do século XX, é preciso importá-lo, tá? Para cá, é preciso importá-lo. Nós não temos isso, por exemplo, tá? Portanto, essa industrialização consolida, esse início de industrialização começa a consolidar novas relações de trabalho no Brasil. Não esqueça, no final do século XIX, nós tivemos o fim oficial do trabalho escravo no Brasil e, consequentemente, a partir daí, o início e consolidação das relações de trabalho livre no Brasil. Isso no meio urbano vai repercutir com a formação da classe dos trabalhadores industriais, ou seja, com o surgimento e a consolidação do proletariado brasileiro. Então, essa nossa pequena industrialização, novas relações de trabalho se consolidam, levando ao surgimento de uma classe de trabalhadores urbanos das fábricas que nós vamos chamar de proletariado. Qual é a origem desse proletariado urbano? Não esqueça, nós estudamos. Final do século XIX, início do século XX, a região rural do Brasil está sendo apropriada pelo capitalismo, então nós estamos tendo expulsão de camponeses, a qual muitos vão para o meio urbano tentar a vida. Então parte dessa classe operária brasileira é formada por migração do interior das zonas rurais do Brasil para a cidade. E uma outra parte vem da imigração, não esqueçam, né? Também falei para vocês que com o fim, né, do trabalho escravo para o Brasil, a economia cafeeira de São Paulo, por exemplo, começou a incentivar a vinda de imigrantes. Então, grande parte desses imigrantes não vão para as fazendas de café, ficam na cidade e vão servir de braços para essa pequena industrialização no Brasil, tá? Assim como nas fazendas houve preferência pelo trabalhador imigrante em vez do trabalhador nacional, nas fábricas também vai haver. Os capitalistas brasileiros vão preferir o trabalhador imigrante, pois acreditavam que eles já tinham um maior tato, um maior treinamento com o trabalho urbano industrial do que os brasileiros que eram vindo do interior do campo. Esses trabalhadores têm péssimas condições de vida nas cidades, né? Uma das primeiras questões que abala esses trabalhadores é a questão da moradia. Nós vamos ver as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, surgir estruturas de moradia precária, que nós vamos chamar de cortiços, né? Esses trabalhadores, nesse momento, não há nenhuma proteção social a eles. Não existe legislação trabalhista. Então, o habitual era trabalhar até 16 horas por dia, 16 horas por dia. Né? Não havia regulamentação sobre o trabalho infantil. As fábricas são cheias de crianças trabalhando, assim também como mulheres. Se pagava menos para mulheres e crianças do que para homens adultos. Então, as fábricas eram cheias de mulheres e crianças. Tá? Então, a maioria dos trabalhadores urbanos estavam em condição extremamente precária. E nós temos que fazer uma observação aqui, né? A classe trabalhadora empregada na indústria, ela não é significativa no Brasil. O Brasil continua sendo um país agrário. Está mudando, mas continua sendo um país agrário. Nesse sentido, a maior parte dos trabalhadores urbanos são trabalhadores que vivem do subemprego, vivem do setor informal. É formado por vendedores de rua, mascates,
fazedores de tudo que é tipo de serviço, né? Então é uma estrutura ainda precária. Os trabalhadores industriais vivem numa estrutura precária e os trabalhadores do informal também. Não muda nada, tá? Aqui uma foto de uma fábrica têxtil em São Paulo, em qual tu pode observar que a grande maioria dos trabalhadores é formado de mulheres e crianças. Então isso é uma amostra, né, dessa exploração dessa mão de obra nas fábricas, nesse caso aqui é em São Paulo, tá? Então, as primeiras organizações trabalhistas começam a surgir nesse momento. Nós vamos ver que por influência da imigração, principalmente italiana, nós vamos ver começar a ser fundados sindicatos que começam a organizar os trabalhadores no sentido de buscar direitos no Brasil, tá? Então, esses sindicatos eles começam a surgir no final do século XIX, por volta de 1880, tá? Vão se relacionar às categorias mais organizadas dos trabalhadores, como ferroviários e portuários, né, estivadores. E muitos desses sindicatos vão ser fundados por imigrantes, que têm já um tato na luta trabalhista na Europa, tá? Portanto, esses primeiros sindicatos eles vão ser organizados pelos anarquistas, que no caso do Brasil vai se formar pelo chamado anarco-sindicalismo, tá? Pelos sindicatos, né, os sindicatos organizados pelos anarquistas, ou seja, o anarco-sindicalismo, luta, é claro, obviamente, por condições de vida melhores para os trabalhadores. Luta por uma legislação trabalhista, por um amparo social aos trabalhadores. Então, redução da jornada de trabalho diária, a qual se quer 8 horas de trabalho diário no máximo, regulamentação do trabalho da criança e da mulher, melhores condições de salário e de moradia, e, portanto, são lutas nesse momento que se referem muito à luta social. O anarco-sindicalismo teve uma influência muito grande no movimento operário em São Paulo, e no Rio vai ser os socialistas, tá? A influência no movimento operário. Obviamente, o governo brasileiro, nós já vimos, a República Brasileira ela foi instalada por uma elite que afastou o povo do poder, afastou o povo do debate político. Era uma república antidemocrática. Nós vimos o que a República Brasileira fez no interior do país em 2 movimentos sociais do campo, Canudos e Contestado, massacrou. Então, obviamente, no meio urbano, o governo brasileiro também vai reprimir a organização dos trabalhadores e do povo. Então, os sindicatos eles passam a ser perseguidos pela polícia e pelo Estado brasileiro. Em 1906, o governo brasileiro promulgou uma lei a qual permitiu o governo expulsar estrangeiros envolvidos em sindicatos na luta dos trabalhadores. Eles dizem que são estrangeiros que oferecem perigo à ordem e à segurança nacional brasileira e, portanto, podem ser expulsos do Brasil. Essa lei ficou conhecida como Lei Adolfo Gordo e ela está aqui, tá, para vocês entenderem de melhor maneira, um pôster sobre ele, né? Então, essa medida ela dava o direito de expulsão de estrangeiros envolvidos em greves, certo? Foi proposto por um deputado federal chamado Adolfo Gordo e aprovada em 1906 e começou a vigorar em 1907, tá? Então, com base nessa lei, o governo brasileiro expulsou 132 estrangeiros somente no ano de 1907. Então, isso era uma tentativa de desorganizar o movimento operário. É claro que os estrangeiros que foram enquadrados nessa lei
eram provavelmente os líderes dos sindicatos, os líderes do movimento operário no Brasil. Muitos deles de origem italiana, espanhola, né? Eram estrangeiros. Em 1917, nós vamos ter a primeira grande greve operária no Brasil, organizada pelos anarquistas. Tá? Essa greve não vai ocorrer só em São Paulo, ela vai ter maior repercussão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Porém, ela atinge outros estados, trabalhadores de Pernambuco, Bahia, Belém do Pará, aderem a essa grande mobilização operária de 1917. Né? Essa mobilização ela está aqui reproduzida em uma foto de São Paulo, de uma passeata em São Paulo, tá? Orientada pelos anarquistas, pelo anarcossindicalismo. Nessa manifestação, o que se luta? São demandas antigas dos trabalhadores. Luta por 8 horas de trabalho, férias remuneradas, regulamentação do trabalho infantil, aposentadoria e direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, por exemplo, né? Moradia digna, tá? Por exemplo. Então essa greve de 1917, ela foi duramente reprimida pelo governo brasileiro. Contudo, ela norteia daí em diante as ações do movimento operário no Brasil. Ela possibilita os trabalhadores terem uma maior consciência dos seus direitos, né? Fortaleceu os sindicatos apesar de toda a repressão e, consequentemente, é claro, ajudou a divulgar no Brasil os ideais socialistas. E tanto que essa luta dos trabalhadores vai culminar em 1914 com a promulgação 1943, melhor dizendo, com a promulgação da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, já no governo Vargas, no final do governo Vargas. Muito bem, alunos, ficamos por aqui. Até a próxima aula.